Olá, galera do nono ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Se tiver algum aluno novato aí que ainda não me conheça, né? Eu me chamo Valderi Macário, sou professor de História nessa turma, né? Nós já trabalhamos aí durante 4 anos, né? Com a maioria, e algum novato que esteja chegando, seja bem-vindo, né? Nós hoje estamos iniciando essas aulas via internet, não é muito, né, do nosso costume, estamos nos adaptando, tanto nós professores para realizarmos essa gravação, essas aulas online, tanto para vocês também, para estudar e fazer as atividades via WhatsApp. Mas nós precisamos nos adaptar, né? Se Deus quiser, logo, logo estaremos aí na escola todo mundo juntos, para que a gente possa, além de fazer essas atividades teóricas, também fazer algumas atividades práticas, né? Como vocês já são acostumados, nós sempre gostamos de fazer na prática aquilo que nós vemos na teoria, tá certo? Vamos acompanhar aqui na tela o nascimento da República, é o nosso conteúdo, certo? Aí você vai dizer, mas professor, o que é isso? O que é República? Né? Para que serve isso? Onde é que eu vou usar isso na minha vida, tá certo? Então, vamos lá, vamos entender, né? De acordo com a BNCC, durante essa aula você terá que desenvolver a seguinte habilidade. Mas o que é BNCC, professor? A BNCC é um documento, né, que está regendo a partir desse ano a educação do Brasil. A BNCC é a Base Nacional Comum Curricular, é o significado da sigla, né? Base Nacional Comum Curricular, onde ela vem garantir que todos os alunos, né, do Brasil inteiro estejam estudando o mesmo conteúdo. Né? O nono ano, em Pernambuco, né, em Alagoas, em São Paulo, está estudando o mesmo conteúdo, está desenvolvendo as mesmas habilidades. Né? Foi uma maneira encontrada para que todos os alunos, todos os estudantes do Brasil, eles tenham o mesmo direito, independentemente do lugar, do território onde eles estejam estudando. Desenvolver essa habilidade, que é compreender como se deu essa transição, como se deu essa proclamação da República, né? Como nasceu a República do Brasil e quais foram os fatores que contribuíram para isso, certo? Então vamos lá. Como funcionava o segundo reinado, né, o governo de Dom Pedro II? O poder moderador, nós vimos lá que existia uma constituição que garantia, né, que o Dom Pedro II, o governo dele fosse dividido em três poderes e mais um, né, que era o legislativo, o executivo e o judiciário, e o poder moderador, que dava a ele plenos poderes. Né? Com esse poder aqui, o Dom Pedro II poderia fazer aquilo que ele bem entendesse, era um poder que estava acima dos outros três, né? Garantia a ele um poder centralizado nas suas mãos. Durante esse período do segundo reinado, o voto era censitário, ou seja, só votava quem tinha renda, né? Quem fosse rico, na verdade. Né? Quem não tinha renda, quem fosse pobre, quem fosse analfabeto, não podia votar. Os fazendeiros dependiam do trabalho escravo. Então, durante todo o segundo reinado, o sistema ele funcionou com o trabalho escravo. E o café era o principal produto de importação. Mas tudo isso começou a se ruir, né? Começou a entrar em crise. Aí por que essas crises aconteceram? Né? Vamos ver cada uma delas aqui, que culminaram com a queda de Dom Pedro II lá em 1889. Primeiro foi a insatisfação da Igreja Católica com o fato do imperador defender a maçonaria. Na época, pessoal, a Igreja Católica ela era a religião oficial do Brasil. Né? Ela era a religião oficial, ninguém poderia ter outra religião, né? Só a religião católica, se tivesse tinha que ser escondido, né? Mas oficialmente era o catolicismo. E o chefe maior da igreja no Brasil era o próprio imperador, Dom Pedro II, certo? Então, mesmo que o Papa mandasse uma ordem lá de Roma, essa ordem só seria colocada em prática após a análise do imperador Dom Pedro II. Então o Papa mandou uma ordem, né, para o Brasil para que todos os membros da igreja que fossem maçons, né, fossem expulsos. Então Dom Pedro II, quer dizer, não acatou, e alguns bispos, o de Pernambuco e o do Pará, eles desobedeceram o imperador, e aí houve uma crise, né, foram presos e tal. Então começou aí a insatisfação da Igreja Católica com o imperador. Então ele começou a perder apoio. A insatisfação dos fazendeiros escravistas com a abolição da escravidão. Em 1888, né, foi assinada a Lei Áurea por sua filha, né, a princesa Isabel, que foi libertada os escravos. Isso provocou uma insatisfação muito grande dos fazendeiros, né, que eram os proprietários do café, e toda a sua mão de obra era escrava. Então, quando foi extinta a escravidão, eles perderam esses trabalhadores, eles tiveram que contratar pessoas para fazer esse serviço. Então, eles ficaram insatisfeitos com o segundo reinado de Dom Pedro II.
o crescimento do movimento republicano no Brasil. Então, a questão republicana ela era recorrente no mundo inteiro, inclusive nos países vizinhos aqui do Brasil, né, os países aqui da América Latina, a grande maioria já vivia num sistema republicano, né? E enquanto isso no Brasil vivia-se numa monarquia, no sistema monárquico, onde governado por um imperador, né, por um rei. E a insatisfação dos militares com a Guerra do Paraguai, né? Nós vimos lá no oitavo ano que teve a Guerra do Paraguai, né? O Brasil se envolveu nessa guerra, venceu essa guerra, mas saiu muito desgastado, gastou muito dinheiro. Mas os militares saíram fortes e eles gostariam, né, de participar da política. Eles queriam ter participação na política, e o que não era dado esse direito durante o segundo reinado. Então, os militares também estavam insatisfeitos com o governo de Dom Pedro II. Então, juntando todas essas crises aqui, todos esses fatores, ocasionaram no seguinte: no dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, com o apoio dos republicanos, demitiu o Conselho de Ministros e seu presidente. Na noite desse mesmo dia, o Marechal assinou o manifesto proclamando a República no Brasil e instalando um governo provisório, né? A partir desse momento, se instala-se aí um governo provisório e inicia-se o governo republicano no Brasil, que perdura até os dias atuais. Então, por isso que é importante a gente estar estudando a história, né? Nós vivemos hoje numa república, um sistema presidencialista, e a gente precisa saber da origem disso, né? Como foi que aconteceu, se foi de uma forma correta, se houve luta, se não foi, se, enfim, como aconteceu essa transição, né? Então, para entender direitinho, pessoal, essa questão da república, nós vamos entender aqui o que significa essa palavra, né? Tudo a gente tem que procurar saber o significado. Então, república é uma palavra de origem grega, né? Ela é formada pela junção de outras duas palavras, res, que é igual a coisa, ou seja, res significa coisa, mais pública, que quer dizer de todos. Então, a república vem dizer o seguinte, que o governo a partir de agora será um governo de todos, né? Para todos, porque o sistema está dizendo que não deve ser excluído ninguém. Durante o Império, né, durante o segundo reinado, o governo era nas mãos do imperador. E agora, a partir desse momento, o sistema vai dizer que o governo terá que ter um domínio de todos, pelo menos na escolha dos seus governantes, né? Então, é o governo da coisa pública, da coisa de todos, tá certo? Então, sempre que você ouvir essa palavra república, você vai estar se lembrando da coisa pública, né? Da praça pública, da escola pública, do hospital público. Público quer dizer de todos. Então, a república foi proclamada no Brasil. O que foi que mudou, né? Vamos ver o que foi que mudou do Império para a República. Algumas mudanças, né, ocorreram. Mudança do nome do país, né? O nome do país passou a ser Estados Unidos do Brasil, bem em referência aos Estados Unidos mesmo, né? Fazer um modelo parecido com os Estados Unidos. Houve a separação entre Estado e Igreja e o estabelecimento da liberdade religiosa. Então, a partir da proclamação da República, a Igreja Católica deixou de ser religião oficial, foi separado. Estado é Estado, Igreja é Igreja, né? Cada um vai seguir seu rumo. Antes aqui, né, o Estado, né, o governo brasileiro pagava aos padres, né? Os padres eram funcionários públicos, não era religião oficial. A partir da proclamação da República, isso deixa de existir, certo? Igreja é Igreja, Estado é Estado. E há uma liberdade religiosa. A partir daqui, todas as pessoas poderão professar qualquer fé ou não professar fé nenhuma, né? É nesse momento aí que as igrejas evangélicas começaram a se difundir pelo Brasil e outras religiões também. E também teve a mudança na bandeira, né? A proclamação da República foi no dia 15 de novembro e no dia 19 já foi instituída aí a nova bandeira, né? Primeiro foi criada essa daqui, bem parecida com a americana, né? Com essas listas, só mudava a cor. Lá é vermelho e azul, aqui foi verde e amarelo. E as estrelas, né? Mas essa durou pouquíssimo tempo, menos de 2 dias. Aí já foi colocada essa aqui e ficou até os dias atuais. Preservou-se aqui as cores, né? O losango e o quadrado, e mudou-se apenas o centro, tirando o brasão aqui da coroa portuguesa e colocando esse círculo azul com as estrelas e o lema Ordem e Progresso, né?
que é um lema positivista, né, dos filósofos da época. E o pessoal costuma dizer que essas cores aqui, o verde e o amarelo, é das matas, do ouro, mas na verdade o verde e o amarelo é o verde e amarelo de Portugal, né, da Casa de Bragança, da casa do imperador, né? Então eles tinham esse brasão, essas cores, verde e amarelo, então mudou, mas preservou-se ainda a tradição portuguesa na bandeira brasileira. Algumas mudanças também aconteceram nas instituições, né? Por exemplo, foi instituído o casamento civil. Até então as pessoas só se casavam na igreja. A partir da proclamação da República foi criado os documentos do casamento civil. Foi também feita aí a naturalização de todo estrangeiro residente no Brasil. Depois da abolição da escravidão, vieram muitos estrangeiros para o Brasil, muitos imigrantes, né, trabalhar no Brasil, e eles, nesse momento da proclamação da República, foram todos naturalizados, né, considerados aí cidadãos brasileiros. A extinção do Senado vitalício, né, até esse momento aqui, todos os senadores que existiam durante o segundo reinado, eles eram vitalícios, ou seja, era para toda a vida. Uma vez senador, nunca mais ele deixaria de ser. Não foi extinto isso. Depois disso, as pessoas têm que ser votadas e teriam que ter um mandato. Dissolução da Câmara dos Deputados e das Assembleias Provinciais. As províncias eram o que nós chamamos hoje de estados, certo? Então foi dissolvido tudo isso, foi acabado e foram feitas novas eleições para eleger os deputados das províncias e os deputados federais. E também, nesse mesmo momento, houve uma eleição para uma Assembleia Constituinte. A Constituição está aqui, né? É um livro que tem todas as regras e leis que regem o país. Então, o governante tem que governar baseado nas leis que aqui estão, né? Por isso que se diz, o presidente ou o governante, o governador está fazendo algo inconstitucional. É porque não está dentro das regras, né? Dentro da Constituição. Então, tudo que está escrito aqui, o governante tem que seguir. Essa Constituição fica pronta 2 anos depois, né, em 1891, e é colocada em vigor. Ela vigorou até 1934, quando foi feita uma nova, né? Mas vamos ver quais foram as regras que tem nessa Constituição. Durante o segundo reinado, pessoal, os estados, né, os estados brasileiros, como nós conhecemos, Pernambuco, Paraíba, São Paulo, todos esses estados eram chamados de províncias. Província não tem autonomia, certo? Não pode fazer nada sem que o governo central autorize. Já depois da proclamação da República, as províncias passaram a ser estados. Qual é a diferença? O estado ele passou a ter autonomia. Ele tem sua própria constituição, tem suas próprias leis, suas próprias regras, né? É como, por exemplo, o estado de Pernambuco, né? Ele tem os professores estaduais, ele tem a polícia militar estadual, ele tem seus próprios impostos. Então, não pode se desligar da República, do país, né? Ele continua sendo submisso ao presidente da República. No entanto, tem autonomia para fazer muitas coisas. Eu costumo dar um exemplo assim para comparar bem com a diferença entre província e estado. É o seguinte: província é como se fosse um filho de menor, né? Tudo que precisa, o pai é quem tem que dar. Tudo, a responsabilidade é do pai. Ele tem que fazer tudo, comprar, educar, enfim, fazer de tudo. E o filho menor não tem autonomia para fazer nada. Até alguma coisa errada que um filho de menor fizer, quem tem a responsabilidade é o pai. É mais ou menos assim uma província. E o Estado é como se fosse um filho de maior. Ele continua devendo obediência ao pai, né, que no caso seria ao país, mas passaria a ter autonomia, já poderia ter seu emprego, já poderia comprar suas próprias coisas, né? Então essa é uma comparação que eu faço, né, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Província é como se fosse um filho de menor, e Estado é como se fosse um filho de maior. Ambos continuam dependendo do maior, no caso do país. No entanto, o Estado tem autonomia e a província não. A divisão dos 3 poderes, né? Com a proclamação da República, os poderes que eram centralizados na mão do imperador, eles foram divididos em 3, que foram o executivo,
que é representada aí pelo presidente da República, pelo vice-presidente, pelos ministros, né, que ele escolhe para governar junto com ele, pelo judiciário, quer dizer, o outro poder é o legislativo, que é representado aí pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, que são responsáveis por elaborar as leis, votarem e também fiscalizar o executivo, e pelo judiciário, né, que são aí os juízes federais, né, os ministros do Supremo, que também são responsáveis por zelar pela ordem, pela lei, fazer com que a Constituição, as regras que estão naquele livro, né, da Constituição aqui, ó, fazer com que essa Constituição seja respeitada. Então, se o legislativo ou o executivo estiver fazendo algo que não esteja de acordo com a Constituição, o judiciário está ali para vigiar. A partir da proclamação da República, o sistema eleitoral republicano passa da seguinte maneira: o voto era aberto e direto. Ou seja, as pessoas que iriam votar teriam que chegar lá no local da votação e dizer: eu vou votar em fulano, eu vou votar em cicrano. Ou seja, o voto era aberto, certo? Todo mundo sabia em quem você votava e era direto também. Você votaria diretamente no governante que você queria que fosse o seu representante. Mas não podia votar mulheres. Veja só, hoje as mulheres podem, né? Na época não podiam votar. Quem era que podia votar? Somente os homens, maiores de 18 anos, certo? Mulheres não votavam, analfabetos não votavam, mendigos não votavam, soldados também não, e membros das ordens religiosas também não. Ou seja, muita gente foi excluída do sistema eleitoral. A gente lembra que lá durante o segundo reinado existiam as votações para escolher os deputados e senadores. O imperador não podia, né? Ele era vitalício, não saía do poder, mas tinha as eleições para escolher os deputados e senadores. No entanto, só podia votar quem tinha renda. Aí, quando houve a proclamação da República, houve essa mudança. No entanto, ainda um monte de gente ficou sem ter o direito de votar. Então, apenas os homens maiores de 18 anos poderiam votar e que fossem alfabetizados. Se eles não soubessem ler, não poderiam votar, certo? Então, vamos fazer uma comparação com o voto atualmente. Diferentemente da República Velha, o voto hoje em dia é executado em uma urna eletrônica, além de ser secreto e não mais aberto, certo? Então, a diferença é essa. Durante a Primeira República, lá, o voto era só para os maiores de 18 anos alfabetizados, né? E era aberto, você tem que dizer quem votava. Hoje não, hoje ele é secreto e todas as pessoas maiores de 16 anos são aptas a votar. Homem, mulher, analfabeto, letrado, independentemente da sua condição financeira. O candidato tem um número que o representa na hora de votar. Pessoas de 16 anos a 18 de idade têm o direito de escolha entre votar ou não, ou seja, elas têm o voto facultativo. A partir de 18, quando a pessoa se torna independente, até os 65, há uma obrigatoriedade para se votar. Então, entre 18 e 65 anos, todos nós somos obrigados a votar. Pronto, pessoal, então agora eu vou passar uma atividade aqui embaixo, vocês vão procurar responder de acordo com essas explicações e também com o texto complementar que eu vou deixar aí. Vocês respondem, escrevam nos seus cadernos e depois que estiver pronto, vocês mandem para mim, no privado, para mim fazer a correção, tá certo?